Olá! O Justiça em Foco, nessa edição semanal da revista eletrônica, publicada diariamente no nosso portal justiçaemfoco.com.br, traz hoje a discussão o papel do assessor de investimentos. Na esteira da popularização do mercado de ações e valores mobiliários, os assessores de investimentos são cada vez mais requisitados para gerenciar a carteira de pessoas físicas que não possuem um profundo conhecimento do mercado financeiro e, portanto, delegam a um profissional devidamente qualificado a composição de seus ativos. No entanto, desde 2011, uma regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, torna impraticável a atividade dos assessores de investimentos, AIS, seja pelas altas taxas das anuidades, seja pelo cerceamento de liberdades individuais e até de afrontas ao livre mercado. Essa é a opinião desses profissionais e, por isso, será a pauta dessa entrevista com o assessor de investimentos e conselheiro da AIS, Assessoria de Investidores, José Gustavo Araújo, professor, assessor de investimento, atua na Apollo Investimento, Safra Invest e conselheiro da AIS Livres. E um jovem assessor, tem apenas 27 anos. Começou cedo, né, Gustavo? Tudo bem? Obrigado. Exige muito de vocês, portanto, preparando rápido, é isso? Maravilha, muito obrigado, Cláudia. Como é que surgiu esse grupo no mercado de investimentos? A Associação de AIS Livres iniciou em 2019, foi uma organização criada para defender os interesses de todos os assessores de investimentos, pessoas físicas. Tá? Então, com o objetivo de organizar a nossa classe de forma independente, liberal e livre, os agentes autônomos de investimentos perante as corretoras, as gestoras, aos membros do Ministério Público, aos parlamentares, ao Executivo e à CVM, foi criada então essa instituição independente, tá? Que pelo nosso estatuto hoje, nós temos 40% dos conselheiros vinculados a uma mesma corretora, tá? Assim, não pode ser mais que 40% vinculados a uma mesma corretora, justamente para termos a liberdade e a iniciativa livre de todos, tá? Então, atualmente contamos com 16 patrocinadores, sendo 6 deles corretoras e cerca de 1.500 membros associados em todo o país. E quais são essas frentes de ações? Quais são essas pautas de vocês hoje? Maravilha, ótima pergunta. Bom, nossas pautas, nós temos a primeira, que é a redução da taxa de fiscalização da CVM, que hoje é a profissão mais cara do Brasil, é o agente autônomo de investimentos. Então, só um agente autônomo de investimentos, ele precisa pagar para a CVM R$ 2.035 ao ano. Então, essa é a nossa primeira pauta, reduzir a taxa da CVM. A nossa segunda pauta é o fim da exclusividade para os agentes autônomos de investimentos, tá? Porque hoje nós temos uma grande preocupação de apenas poder trabalhar com uma corretora. A gente está principalmente falando de livre iniciativa, independência e ter uma equidade que falta nessa nossa profissão. Quando o senhor fala uma única corretora, como é que fica, por exemplo, o papel de quem investe? Por exemplo, eu quero te consultar para ser o meu assessor de investimentos. Quer dizer, esse leque de opção que eu espero contar da livre concorrência fica um pouco amarrado, não fica? Maravilha. Justamente por isso, a Lei de Liberdade Econômica de 2019, ela trouxe os direitos de liberdade, de livre iniciativa, de livre concorrência. Eu vou citar um exemplo aqui de um fornecedor de uma loja de bebidas. Tá? Imagine que você tem uma loja de bebidas e você tenha que vender só uma bebida, ou seja, só Guaraná. O consumidor ele vai ficar sem opção, ele vai buscar comprar essa bebida em uma loja que tenha mais de uma opção, que tenha Guaraná, que tenha Coca-Cola. E pode, nesse caso dessa relação financeira, procurar, por exemplo, um outro banco? Agora, trazendo para o mercado financeiro, exatamente isso. Se a gente trouxer para o mercado financeiro, se eu tenho só um fornecedor, eu tenho um risco muito grande, porque a qualquer momento o fornecedor pode cortar essa relação e eu vou ficar sem vender o refrigerante. Agora, no mercado financeiro, acontece dessa maneira hoje em dia. Se eu tenho só um fornecedor, se o fornecedor me cortar, eu não vou conseguir atender os clientes, os consumidores, tá? Então, essa pauta da exclusividade é muito importante para um debate com a sociedade e os membros do parlamento sobre esse tema. E a nossa terceira pauta nós podemos ter sócios não AIS, podemos ter sócios não agente autônomo de investimentos, abrindo espaço
para cada vez mais popularizar os investimentos e educação financeira, que é um dos nossos papéis como assessor de investimentos. Vocês tinham um papel figurado muito conhecido, que era aquele pessoal nervoso no mercado financeiro, nos pregões, e quase infartando ali diante das oscilações das bolsas. Onde é que vocês hoje atuam? Maravilha, ótima pergunta, Cláudia. Esse operador de pregão não existe mais, tá? Aquele operador que ficava no telefone, com um monte de gráfico. Hoje o agente autônomo de investimentos, ele trabalha junto com o cliente. Ele trabalha próximo do cliente, fazendo o planejamento financeiro, assessorando. Então, nós não somos gestores, nós não somos analistas, a gente não fica analisando ações, a gente não decide onde alocar o dinheiro, a gente principalmente assessora junto ao cliente. Justamente por isso que mudou a forma da profissão, a CVM ainda não se adaptou a essa nova forma de atuação do agente autônomo. Agora, diante dessa situação de vocês estão se sentindo um pouco órfãos, há a intenção de procurar, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e eu até já faço um comentário aí, porque ele foi alguém que fundou praticamente, um dos fundadores do Pactual, sempre esteve à frente de vários fundos de investimentos. Como é que ele veria essa reivindicação de vocês, assim, até pelo histórico dele? Maravilha, ótima pergunta. Hoje a nossa principal dificuldade é que a gente tem uma enorme insegurança jurídica. Primeiro porque a nossa regulação dos assessores de investimentos tem o risco comercial. Isso pela Instrução Normativa 497, que é a instrução que regulamenta a nossa profissão. Nós temos um risco trabalhista também e temos um risco sucessório, tá? Porque pensando na sucessão, se eu quiser me aposentar, eu não vou poder receber os dividendos dessa mesma empresa, porque eu vou precisar... E os teus herdeiros? Não vou poder passar para eles, eles vão precisar passar numa prova, tá? Porque a nossa profissão, você precisa passar numa prova, que é a prova da Ancord, que é agente autônomo de investimentos. Primeiro você passa nessa prova, para você depois exercer a profissão. Existem assessores que buscam o CEA, que é uma outra certificação, o CFP, para se tornarem mais especialistas e terem mais conhecimento. Só que a gente pede que isso seja conversado, porque hoje, principalmente em respeito à lei internacional, ao direito internacional, livre iniciativa, livre concorrência. O que a gente quer é um debate, tanto com o ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, parlamentares, executivo, tá, judiciário, membros do Ministério Público, o CAD, inclusive, para debatermos. É muito triste a situação que a gente vive hoje. A gente precisa debater esse tema em sociedade para chegarmos a uma conclusão que consiga, justamente, vai ser bom para o mercado, vai ser melhor para o mercado, vai ser bom para os assessores e para o consumidor também. Por exemplo, vocês se miram em que país? Quando você olha como um espelho, quer dizer, buscam um espelho nessa área econômica, na área de investimentos. Maravilha. De livre concorrência, né? Maravilha. Por exemplo, a Dinamarca, o Portugal, Estados Unidos, que hoje é um modelo de exemplo também, por ser uma economia bem mais forte. Lá nos Estados Unidos, os advisors é a quarta economia, a quarta profissão, o advisor seria o agente autônomo para cá, é a quarta profissão mais bem remunerada e mais bem vista no mercado. E nós ainda estamos engateando nesse processo de educação financeira, de preparar os consumidores para sair dos bancões e conhecer os investimentos em outras plataformas que são seguras e que somos regulamentados por isso. O senhor falou educação financeira e realmente o brasileiro ainda carece muito dessa formação, né? Perfeito. Eu vejo que já avançou muito, mas hoje surgem muitas lives nesse sentido, inclusive agora nesse período da pandemia, para poder instruir as pessoas. Mas isso a gente pode falar daqui a pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Venha estudar no Grupo Faveni. Excelência em cursos presenciais e à distância. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. São mais de 25 cursos de graduação e 1000 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Aqui você encontra ensino de qualidade, com a liberdade que só o EAD pode te oferecer. Grupo Faveni. Ideal para a sua carreira e para o seu bolso. Acesse grupofaveni.com.br. Grupo Faveni. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. Bom, nós voltamos à nossa entrevista com o conselheiro da AIS Livres. Normalmente, você quando paga essas taxas, essas anuidades, são para manutenção, para organização da própria categoria. Nesse caso, até me estranhou, é uma taxa de fiscalização da CVM? Cláudia, é uma taxa de fiscalização / manutenção. Mas queremos reduzir essa taxa de manutenção porque ela é abusiva. Ela é abusiva. Nossa profissão de agente autônomo de investimento é a profissão mais cara do Brasil. Para a gente trabalhar por ano, eu vou falar um exemplo de um médico. O médico tem um CRM e ele tem um custo anual de R$ 810. Um advogado, ele tem um custo de R$ 997 em média. Tá? E um corretor de seguros, que é bem visto no mercado porque trabalha com mais opções de produtos, não é vinculado, não tem exclusividade, ele tem um custo anual por volta de R$ 800 por ano, tá? Que é a taxa da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que cuida justamente dos seguros. Tá? Já um assessor de investimentos, conforme a tabela da Comissão de Valores Imobiliários, precisa pagar por ano uma taxa de fiscalização de R$ 2.538. E uma pessoa física, tá? Paga esse valor. Agora, quem é pessoa jurídica, quem tem um escritório para prestar serviço pré-posto para a corretora, justamente aquela questão do fornecedor que eu expliquei para você, que é um prestador de serviço, vai ter um custo de mais de R$ 5.000 por ano para você ter uma empresa de agente autônomo de investimentos. Então, quem quer ter um sócio, quem quer ter sócio de escritório, vai ter que elevar esse custo da profissão. E se eu falar desse custo da profissão, hoje os 5 maiores bancos do Brasil, privados, eles não têm esse custo tão grande como um escritório, por volta de 5 agentes autônomos, paga mais taxa para a CVM do que os 5 maiores bancos privados do país. Então, os bancos estão sendo, vamos dizer assim, protegidos, vou te cutucar. Realmente, os bancos estão sendo mais protegidos do que vocês? A CVM, ela arrecada 3 vezes mais do que ela gasta. Acho que vale a pena um debate, justamente com a sociedade, com o ministro da Economia, com o Conselho Monetário Nacional, um debate ético com a participação de nós, agentes autônomos. Todos os agentes autônomos, não só das Livres, de todas as outras corretoras, para falar sobre esse tema. Agora, diante de tantos problemas que hoje o país enfrenta, o senhor acha que realmente se conseguiria essa agenda, essa abertura dessa agenda em breve? Bom, Cláudia, acho que é um tema que precisa ser o quanto antes conversado, porque desde 2011, essa mudança da exclusividade, esse aumento da taxa, nós, assessores, por meio da nossa associação, temos tentado conversar com os membros das associações ANCORD, com o Ministério Público, com o CAD também, e, se for possível, a gente quer ter uma agenda com o Ministro da Economia para, se possível, começar um projeto de lei, ou até mesmo o próprio Presidente da República pode também, por meio de medida provisória, reduzir essa taxa e depois a gente entrar no tema do fim da exclusividade. Eu queria lhe perguntar o seguinte, existe uma lei que obriga os assessores de investimentos a manter essa exclusividade na distribuição de produtos como preposto, né? Por exemplo, se eu aplico o meu dinheiro numa corretora, ela precisa seguir ali, como é que fica essa imparcialidade e a minha segurança daquele valor que eu investi? Enfim, como é que ficariam esses recursos e essa garantia lá na frente, que claro, que quem aplica quer o crescimento do seu investimento, né? Cláudia,
Ótima pergunta, e eu recebo muito essa pergunta, porque nós fazemos uma educação financeira para a população. A gente ajuda o setor financiar o setor privado por meio do nosso trabalho, por meio do mercado de capitais. É muito importante para a economia, tá? Mas existe sim uma exclusividade, e aí novamente ressaltando, em 2011, que a Comissão de Valores Mobiliários, contrariando a lógica, contrariando a opinião pública, inclusive de todos os agentes autônomos, a maioria foi contra. Ela decidiu impor essa exclusividade. Foi uma decisão equívoca. E com isso, essa distribuição de valores imobiliários, que entre ações, debêntures, fundos, para os agentes autônomos de investimentos, seriam chamados aí de AIs, tá? E só que de agente autônomo não teria nada de autônomo, porque na verdade ele vai ter uma exclusividade, tá? Mas acabando com essa exigência de exclusividade, nós teríamos, primeira coisa, iríamos estimular a concorrência, primeiro passo, estimular a concorrência, reduzir monopólios. E nosso país já tem tantos monopólios, temos que acabar com isso. Segunda que seria muito bom, segunda coisa que seria muito bom para nosso mercado, seria melhorar as taxas para os assessores, para os clientes também, para os investidores. Porque se ele tem mais opção para investir, ele vai conseguir negociar, como a gente explicou do exemplo lá do fornecedor da bebida. Tá? Se você tem mais pessoas vendendo bebidas, o mercado vai precisar prestar o melhor serviço e o consumidor vai escolher justamente quem presta o melhor serviço e vamos ter uma melhor competição de mercado. Agora, se a gente tem só uma corretora que detém um monopólio de 80% dos assessores, ela pode justamente cobrar a taxa que ela quiser do cliente, ela pode cobrar a taxa que quiser do outro fornecedor. E aí o que acontece? A gente cria um monopólio. Isso é muito ruim para o mercado. Tá? E, por fim, fortalecer o mercado de capitais, o mercado de capitais brasileiro, ampliar o financiamento privado do setor produtivo da economia, como ocorre nos países desenvolvidos. Esse setor privado sendo financiado, a gente tem uma economia mais forte e depende menos do Estado. Porque, na verdade, o Estado ele veio para nos servir e não nós para servirmos o Estado. Eu acho que esse que a associação busca, essa liberdade. Mas no nosso site, eu vou até deixar um convite, se vocês me permitem, no nosso site listamos 12, tá? 12 argumentos, e isso é muito sério, porque foi estudo tanto de parlamentares que participaram conosco de entrevistas e também de escritórios de advocacia, 12 argumentos, tá? Para o fim da exclusividade. Então, eu convido a todos a entrar no site do AIS Livres para você conhecer esses 12 argumentos para o fim da exclusividade na distribuição de valores imobiliários. Não vou perder a oportunidade da gente falar aqui rapidamente, já que, enfim, estou com um investidor aqui, com o assessor de investimento, essa questão agora da taxa de juros e a taxa Selic, porque os investimentos também têm essa variação. O que o investidor pode esperar? Aquele pequeno investidor até. Ótimo, Cláudia. Nossa economia, ela passa por mudanças. A nossa taxa Selic, em 1998, estava 40%. Em 2016, a taxa de Selic meta, definida pelo Comitê de Política Monetária, estava por volta de 14% ao ano. Nesse momento, se você estivesse no investimento em renda fixa, que te rendesse lá o CDI, 100% do CDI era muito bom. E hoje o investimento em renda fixa, ele tem uma cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, e você vai ter acesso a isso nos bancos, nos principais bancos, aquela renda fixa, tá? Só que com essa queda da taxa de juros, que é um movimento global, a taxa de juros nas principais economias, na Europa, na América do Norte, taxas de juros são baixas, próxima de 0, próxima de 1, tá? Então é um movimento de política monetária expansiva, de você reduzir a taxa de juros para colocar liquidez na economia. Tá? Essa mudança agora de 0,75 pontos bases não vai alterar muito, tá? Os investimentos no médio prazo. Porque, na verdade, isso é para controlar a inflação, que a inflação tem passado um pouquinho da meta do Conselho Monetário Nacional, um pouquinho acima de 4%. Mas o que a gente tem que ver é que a taxa de juros dificilmente vai voltar aos patamares que estavam em 2014, 2015. Esse já é histórico, porque é um movimento global. Então, o investidor, a família, as empresas precisam conhecer outras formas de investimentos, tanto para garantir o teu poder de compra, para aumentar o teu patrimônio e conseguir proteger o teu capital.
Tá bom. Agora, eu não gostaria de fechar nossa entrevista sem lhe perguntar, porque me ocorreu agora. É caso de se procurar, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional? Cláudia, do nosso interesse é o bem para o mercado. E assim, em 2019, a CVM chegou a fazer uma consulta pública. Agora há pouco, ano passado. E depois de um longo período, desde 2011, não tinha se falado nisso, só que justamente o referido órgão regulador anunciou que chamaria uma audiência pública para discutir a questão da exclusividade. Mas o que foi um ponto muito importante que aconteceu foi que o Ministério Público e principalmente os setores de economia, do trabalho, examinaram essa questão, porque em 2019 foi dito que não vai mudar essa exclusividade. Então, a gente prefere debater primeiro no âmbito nacional, mas, se for o caso, a gente pode sim recorrer ao órgão internacional que defende as pautas, principalmente de livre iniciativa, de livre comércio, de livre concorrência. É um órgão do trabalhador, porque hoje a nossa categoria é a profissão mais cara do Brasil. Acho que a gente fica muito triste com isso. Ok. Eu agradeço a presença do senhor e deixo já em aberto para uma nova pauta econômica. Muito obrigada. Maravilha, Cláudia. Eu que agradeço. Obrigado aqui à equipe do Justiça em Foco. Vamos deixar aqui o nosso contato do iSlírios. Quem quiser conhecer um pouco mais, entre em contato conosco. Você que é assessor de investimentos, você que quer começar nessa carreira, procure um parlamentar do teu estado, procure uma rádio, algum canal para você justamente fomentar essa nossa luta, tá? Que essa luta é de todo o mercado, de todos os agentes autônomos de investimentos. Muito obrigada. Bom, vamos a mais um intervalo e o quadro a seguir será o Livro em Foco. Aguarde. Venha estudar no Grupo Faveni. Excelência em cursos presenciais e à distância. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. São mais de 25 cursos de graduação e 1000 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Aqui você encontra ensino de qualidade, com a liberdade que só o EAD pode te oferecer. Grupo Faveni. Ideal para a sua carreira e para o seu bolso. Acesse grupofaveni.com.br. Grupo Faveni. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. Este terceiro bloco destaca livros. Autores de livros jurídicos, especialistas em direito, poderão dar maior publicidade às suas obras e atuações. E hoje nós vamos falar sobre as discussões a respeito da interpretação do conceito de subordinação, decorrentes das inovações geradas pela informatização do processo produtivo e tem se tornado cada vez mais presentes no meio acadêmico, assim também como nas decisões judiciais que enfrentam a questão. Livro, esse que nós vamos falar agora, é de autoria de Natália Marques Abramides, graduada pela Faculdade de Direito de Bauru, da Instituição
Toledo de Ensino, AIT, especialista em Direito Internacional pela PUC São Paulo, com ênfase em Internet e Propriedade Intelectual. Mestre em Direito e Desenvolvimento pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, USP, com ênfase em Direito do Trabalho e Novas Tecnologias. Pós-graduando em Direito Digital pelo ITS Rio UERJ. Pois bem, Natália, eu gostaria de te perguntar o seguinte, me dá uma resumida desse seu livro, porque realmente é um assunto interessante, porque a informatização, essas plataformas hoje, não tem como você não se mirar, fazer uso disso no teu cotidiano, né? Foi isso que te motivou a fazer esse trabalho? Isso mesmo. Olá, Cláudia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Esse livro, na verdade, ele é resultado da minha pesquisa de mestrado, né, que, como foi falado, foi feita na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. E na época, quando eu comecei a pesquisa, foi em 2016, já existiam algumas pesquisas desse sentido, mas poucas aqui no Brasil ainda que pesquisavam sobre os precedentes judiciais, né? Primeiramente, o que é o trabalho em plataformas digitais? Como, né, foi citado, hoje a gente faz uso do nosso dia a dia o tempo inteiro dessas plataformas. Por exemplo, Uber, né, o iFood, são plataformas de demanda de trabalho. E como que fica a situação desses trabalhadores em relação ao que o direito do trabalho apresenta para nós? Né? Esse foi o questionamento que surgiu na época e que se iniciou a pesquisa. Hoje, esse tema já se desenvolveu bastante, nós temos muitos pesquisadores, a pesquisa também já está, as pesquisas já tratam de outros temas, mas o livro que começou, então, dessa pesquisa surgida em 2016, resolveu verificar, né, qual era o posicionamento dos tribunais e qual era o fundamento. Na verdade, o posicionamento a gente já sabia, até hoje não mudou muito, né? Os tribunais, eles não reconhecem o vínculo empregatício desse tipo de relação de trabalho, mas o nosso principal questionamento, na verdade, era quais eram os requisitos e os fundamentos das decisões sobre esse tema. Então, nós analisamos textualmente diversas decisões dos tribunais TRT2, que é São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista, e o TRT3, que é Minas Gerais, que eram dois tribunais que tinham um volume razoavelmente grande de decisões sobre o assunto, né? Para, a partir, então, dessas sentenças e acórdãos analisados, a gente verificar como foi se desenvolvendo o conceito de subordinação jurídica, desde aquelas decisões que não reconheciam o vínculo até aquelas que acabavam por reconhecer, então, a condição de empregado desses trabalhadores. Porque, por exemplo, o funcionário, não dá para se dizer o funcionário, aquele que trabalha de uma forma independente, num Uber, vamos dizer assim, como exemplo, ele até então ele tinha um papel informal e uma relação informal. Com esse teu trabalho, por exemplo, ele pode se nortear quais são os direitos dele, é isso? Na realidade, esse trabalho ainda hoje, ele é considerado, vamos dizer assim, aqui no Brasil, pelo menos, porque nós já temos... Essa é uma discussão, na verdade, no mundo todo, ela não é só no Brasil, né? Então, a gente até teve precedentes recentes aí na Espanha, no Reino Unido, por exemplo, no sentido de reconhecimento de direitos. Hoje, no Brasil, a gente ainda não tem algo assim mais... vamos dizer assim, uma segurança jurídica nesse sentido. O próprio TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, ainda não chegou com nenhuma decisão reconhecendo o tema. Temos até um voto favorável de um dos processos, mas houve um pedido de vista regimental e não tem uma decisão definitiva, né? Mas o que nós temos são decisões pontuais que, em alguns casos, acabam por reconhecer o vínculo jurídico, ou o vínculo empregatício, aliás, entre o trabalhador de plataforma e a plataforma. Os direitos, né, que eles teriam, nada mais são do que os mesmos direitos garantidos a qualquer trabalhador que está ali previsto na CLT, caso ele consiga o reconhecimento, né, dentro dos regimes que nós temos hoje no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente não tem a figura do intermediário. A gente tem o trabalhador que ele é autônomo ou o trabalhador que é empregado. Em outros países, como por exemplo no Reino Unido, até houve um reconhecimento, vamos dizer assim, parcial,
né, enquadrando esses trabalhadores numa figura aí intermediária, que é o que a gente chamaria aqui, por exemplo, de trabalhador parasubordinado. Mas nós não temos essa figura ali. Então, por enquanto, a gente tem um entendimento, digamos assim, majoritário de que esses trabalhadores eles seriam autônomos. Mas a gente questiona, né, autônomo do ponto de vista da subordinação, do que seria a subordinação até então adotada. Será que hoje em dia faz sentido a gente adotar a subordinação dentro dos mesmos critérios que a gente tratava há 30 anos numa nova realidade de trabalho, né? Essa nova realidade de trabalho não traz aí perspectivas e desafios que levam à necessidade de readequar esses conceitos? Então, é mais esse questionamento que é colocado para, a partir da, então, verificação da adequação de um novo conceito de subordinação, a gente poder verificar se esses trabalhadores, né, seria uma palavra assim mais genérica, poderiam ou não ser enquadrados como empregados. A gente poderia dizer que, a partir do teu trabalho, algumas categorias hoje já podem se sentir um pouco mais asseguradas nesse sentido? Acho que ainda é uma luta muito grande, né? Na época da pesquisa, que eu concluí em 2018, na verdade, no ano seguinte teve o lançamento desse livro, não se falava ainda muito em organização coletiva, por exemplo. Então, foi um tema que eu acabei não tratando muito no livro. Hoje, a gente já vê o desenvolvimento da pesquisa, de novas pesquisas, já tratando aí da organização coletiva desses trabalhadores e algumas conquistas nesse sentido. Então, acho que o assunto está caminhando para uma maior proteção, né? E não só a partir da academia, das discussões acadêmicas e decisões, mas da própria organização desses trabalhadores, né? Mas ainda hoje a gente não dá para dizer que a gente tem alguma segurança nesse sentido. Ok, Natália, eu quero te agradecer. Na verdade, é um trabalho novo, né? Sim. Ele entra num vácuo que a gente percebe que realmente não existia, e com isso ele pode realmente abrir discussões, dar margem à mudança de condução desses profissionais que também atuam nessa área. Bastante interessante. Olha, eu te agradeço a sua entrevista. Coloco à sua disposição nosso espaço. Muito obrigada pela sua entrevista, Natália Abramides. Na verdade, é um livro que abre aí uma brecha que a gente também, que acompanha o nosso dia a dia, a gente percebia que não tinha aí um respaldo para esses profissionais que atuam nessas plataformas. Uma novidade que hoje o mercado de trabalho apresenta. E esse também é o nosso objetivo, trazer aqui à baila algumas discussões que nós já publicamos no nosso portal, na nossa revista eletrônica, diariamente, que é justiçaemfoco.com.br. E aqui trazemos a debate. Espero contar com a sua audiência na nossa próxima edição. Muito obrigada.